Gravando. Bem-vindas aí a mais uma aula de Geografia Física. Eu estava falando agora há pouco para a Larissa, considerando que na primeira semana do ano, quando a gente retoma as aulas, a gente já vai ter FUVEST e Unicamp, eu achei que seria legal a gente encerrar esse semestre, encerrar essa etapa, fazendo exercícios de FUVEST e Unicamp. Então, preparei uma aula nesse sentido, só com exercícios anteriores da FUVEST e da Unicamp, e eu acho legal que dá para perceber um pouco qual que é a diferença, mais ou menos, de como que é cada vestibular. Acredito que todos vão prestar FUVEST, vocês vão prestar FUVEST, Meninas? E Unicamp, ou só FUVEST, ou nenhum nem outro, só o Enem? Acabei não perguntando antes. As duas. Então. Isso aí. Então, existem aí discussões diversas sobre como que um vestibular é diferente do outro. A FUVEST tem a fama de ser mais conteudista, né? De ser mais, como é que se fala? Coisas que você tem que decorar para você conseguir responder. De fato, tem muita coisa assim. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que existem um caminho do senso lógico, assim, para responder algumas questões de geografia, principalmente de geografia física. Principalmente de geografia humana, talvez, mas de geografia física também. Então, vamos lá, tá bom? Começando aí. Tá aparecendo a apresentação para vocês? Acho que tá, né? Bom, então, exercícios, e aí a gente aproveita para revisar um pouquinho também. Esse exercício, ele é da FUVEST lá de 1900 e bolinha, 2000, 2001, enfim, provavelmente vocês não tinham nem nascido ainda, mas eu gosto desse exercício porque ele ajuda a gente a relembrar algumas questões aí de movimentos da Terra. E na FUVEST do ano passado teve um exercício parecido. Não sei se vocês prestaram FUVEST ano passado ou chegaram a ver as provas anteriores, mas teve um exercício com o texto do Carl Sagan falando de como que se prova matematicamente que a Terra é esférica e não plana. E aí tem a questão dos solstícios equinócios, e essa questão, apesar de antiga, ela é legal porque faz a gente relembrar um pouco desse assunto também. Então vamos lá. O anúncio abaixo oferece um apartamento para venda no município de São Paulo. Apartamento, cobertura, novo, 2 suítes, living, lavabo, face norte, piscina churrasqueira, etc, etc. E aí a questão quer saber o que significa essa expressão face norte, né? A gente sabe aí os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Face norte quer dizer, então, que a face do apartamento está virada para norte. Então, ele tem a frente dele para norte. Ele está do lado norte do prédio, virado para norte. É isso que significa face norte. Mas por que eles colocam isso no assunto? Que diferença faz eu saber para que lado que o apartamento está virado, né? Então, vamos lá, as alternativas. Alternativa A. A expressão face norte indica que o apartamento deve ter uma boa luminosidade por estar voltado para o norte. Tá, mas não bate luz o dia inteiro, independente de que lado que você está virada, bate luz? Então, será que bate luz igual para todo lado que você estiver virado? A gente já viu que o sol nasce no leste, se põe no oeste, então se você estiver virado para o leste enquanto amanhecer, o sol vai estar na sua frente, mas à tarde ele vai estar nas suas costas. Então, a posição de um imóvel também tem a ver com isso. Mas vamos ver as outras alternativas. A alternativa B indica que o apartamento deve ter boa luminosidade pela manhã e à tarde, graças à longitude de São Paulo. A cachorra latina que despirou. Deve ter boa luminosidade pela manhã e pela tarde, graças à longitude de São Paulo. O que longitude aí nessa alternativa tem a ver com o Sol? Beleza, a gente sabe que longitude é uma distância que vai medir de leste a oeste, certo? Então, conforme a sua posição na Terra varia de acordo com se você está mais a leste ou se você está mais a oeste,
você vai ter mais diferença de luminosidade do que se variar conforme você estiver a norte ou a sul, né? Tô só jogando aí essas questões, mas vamos lendo mais alternativas. Alternativa C. Está na zona norte, área muito valorizada, pois fica próximo aos mananciais do município. De fato, a zona norte, a gente tem ali a Serra da Cantareira, mas o que isso tem a ver com a posição do Sol? O que isso tem a ver? Porque junto com a... E aí é importante a gente perceber que junto com esse anúncio que está mostrando aqui na questão, ele trouxe também esse quadro aqui, ó, que por mais que a gente não soubesse absolutamente nada sobre o que essa questão está querendo dizer, por mais que a gente não soubesse nada de o que tem a ver a posição do Sol com para que lado, para que ponto cardeal você está virado, você ia ter uma noção de que essa questão está querendo saber alguma coisa com relação à posição do Sol, só porque ela trouxe essa imagem junto aqui, mostrando posições Terra-Sol durante 180 dias. Se você não soubesse nada de geografia física, você teria pelo menos essas informações que a questão está trazendo junto para você tentar entender do que ela está falando, aonde se quer chegar com isso. Como ela trouxe essa tabelinha aí de posições Terra-Sol durante 180 dias, dá para a gente ter uma noção de que ela está falando de posições do Sol, certo? E aí, a questão de estar na Zona Norte, porque está perto da área de manancial, não tem nada a ver com a posição do Sol, né? Então, é uma alternativa que eu já descarto de cara, só porque ela não tem nada a ver com o contexto geral aí da questão. Se vocês não concordarem comigo, vocês podem falar, tá bom? Alternativa D. Deve ter uma boa luminosidade pela manhã e à tarde, pois fica na fachada frontal do prédio. E a alternativa E está na zona norte, próxima à Serra da Cantareira, em local elevado e livre de enchentes. Tá. Pode até ser que o apartamento seja legal, porque ele está na zona norte, porque é perto de manancial, porque é perto da serra, porque é livre de enchentes e tal. Mas isso não justifica o termo face norte no anúncio. E nem tem nada a ver com as posições do Sol da outra imagem que a questão trouxe. Certo? Então, vamos já descartar aí a C e a E. E a D deve ter boa luminosidade pela manhã e à tarde, pois fica na fachada frontal do prédio. Todo prédio tem frente para uma posição do Sol em específico? Né? Não necessariamente, aliás, não mesmo. Então, também não tem nada a ver com o contexto da questão, a gente pode eliminar essa também. Sobra aí para a gente, então, a A e a B. A alternativa B deve ter boa luminosidade pela manhã e à tarde, graças à longitude de São Paulo. Lembram da diferença entre longitude e latitude? Longitude é uma distância que a gente mede de leste a oeste, de meridiano em meridiano. O meridiano de Greenwich, que passa lá em Londres, ele é longitude 0 graus, certo? E latitude é uma medida de distância de norte a sul no planeta. O paralelo do Equador, ele tem, então, latitude 0 graus. Lembra quando a gente fala de lugares de altas latitudes e baixas latitudes? Quando a gente está falando de... Isso principalmente quando a gente vai falar de clima. A gente diferencia lugares de baixa e de alta latitude. Baixa latitude quer dizer que ele tem uma latitude próxima de zero, ou seja, perto da linha do Equador. E altas latitudes vão ser mais perto dos polos. E longitude vai ser leste-oeste. Vocês lembram dos movimentos da Terra, que demonstra também que o Sol se movimenta mais ou menos de norte a sul do planeta, no sentido do Trópico de Capricórnio no hemisfério sul e o Trópico de Câncer no hemisfério norte. E aí a luz do Sol em cada localidade da Terra vai mudar conforme ela está mais a norte ou mais ao sul. Lembram do Sol da meia-noite, no Polo Sul e no Polo Norte? Né? Tem dias do ano em que temos luz o dia inteiro no verão e escuridão o tempo inteiro no inverno. Então não tem nada a ver com longitude. A questão de como a luz do Sol muda não tem nada a ver com longitude, e sim com latitude. Dá para eliminar só por aí também a questão B. E a A, ela está correta mesmo.
Porque o apartamento tem boa luminosidade por estar voltado para o norte. Mas o que tem a ver ele estar voltado para o norte e ter boa luminosidade? Trouxe, então, essas imagens para tentar demonstrar para vocês. A luz do sol, eu já falei para vocês algumas vezes, que a luz do sol ela incide diretamente 90 graus em cima da nossa cabeça só entre os trópicos, certo? O trópico de Capricórnio no hemisfério sul, o trópico de Câncer no hemisfério norte. Esse GIF aqui, ele está mostrando justamente conforme a variação da luz do sol se dá ao longo do ano entre, olha, aqui ele está batendo na linha do Equador, quando a Terra está desse lado do Sol, bate no Trópico de Câncer, volta a bater na linha do Equador, e quando está do outro lado, bate lá no Trópico de Capricórnio, certo? Então o Sol fica se deslocando entre esses dois paralelos, essas duas linhas imaginárias. São Paulo está ligeiramente abaixo do Trópico de Capricórnio. A gente está na latitude 23 graus e quase 24 graus, mais ou menos. Um pouquinho abaixo. Tanto é que se vocês viajarem, pegarem, acho que a Anhanguera, ou a Bandeirante, sentido interior, ou pegarem a Ayrton Senna e a Dutra, sentido Rio de Janeiro, litoral, vocês vão passar por uma placa na estrada escrito: aqui passa o Trópico de Capricórnio. Então está ligeiramente a norte da cidade de São Paulo. Então a cidade de São Paulo está um pouco abaixo do Trópico de Capricórnio. O que quer dizer que o Sol nunca vai bater diretamente em cima da nossa cabeça enquanto a gente está aqui na cidade de São Paulo. Ele sempre vai bater um pouquinho inclinado, a gente sempre vai ver ele mais inclinadinho um pouco para o lado norte, certo? Claro, nasce no leste, se põe no oeste, mas essa trajetória que ele faz não vai passar diretamente em cima da nossa cabeça, ela vai passar um pouquinho inclinada no sentido norte. Ou seja, se o Sol está sempre a norte de onde nós estamos, quer dizer que se a gente estiver virado para norte, o Sol sempre vai estar na nossa frente, certo? Então, um apartamento com face norte, ele é valorizado porque ele tem boa luminosidade ao longo do ano inteiro. Diferentemente de um apartamento que tivesse, por exemplo, em Macapá, na linha do Equador, que durante uma parte do ano o Sol vai estar de um lado dele e na outra parte do ano o Sol vai estar do outro lado dele. Beleza? Faz sentido isso para vocês? Se não fizer, vocês podem me falar. Eu trouxe essa imagem aqui, essa aqui de cima, ela é Sun Elevation, os degrees, né, os graus de elevação do Sol no primeiro dia de cada mês. Isso para o hemisfério norte, tanto é que está em inglês e tal, né? Lá no hemisfério norte, ao contrário do que a gente tem aqui abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, lá para o outro lado da linha do Trópico de Câncer, a gente vai ter o Sol sempre inclinado para sul. Veja só, né? Em janeiro, que é inverno lá, que é quando o Sol está o mais afastado possível e no ângulo mais inclinado possível, a gente tem um ângulo de Sol mais inclinado. O Sol nasce lá no leste, se põe lá no oeste e bem inclinadinho ali em direção ao sul. Como a gente está do outro lado do planeta, a gente vai ser ao contrário, ele vai ser inclinadinho em direção ao norte. Beleza? Olha como a sombra da árvore aqui, no caso, ela está sempre para o lado norte, porque o sol está iluminando o lado sul. Isso no hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul as coisas se invertem. A sombra vai estar sempre para o lado sul, o sol sempre batendo de frente para a face norte. Beleza? Tudo bem essa questão? Eu gosto dela porque eu acho ela bem legal para relembrar essa questão de inclinação do sol, dos meridianos, dos trópicos, o que é bem importante para a gente também lembrar, clima, né? As zonas climáticas do planeta, elas são definidas como são, zona tropical, zonas temperadas e zonas glaciais, não é à toa. É justamente por causa dessa movimentação do Sol, do jeito como o Sol incide sobre a Terra ao longo do ano. Ele não bate direto em cima de todo mundo o ano inteiro. Ele vai bater inclinadinho a maior parte do ano, na maior parte do planeta. Beleza?
Então, sim, movimentos da Terra às vezes parece meio balela, meio batido, mas é importante porque é a partir dos movimentos da Terra que a gente tem diferenças climáticas, e aí, a partir das diferenças climáticas, a gente vai ter diferenças de vegetação, de paisagem, biogeografia, várias coisas decorrem a partir disso daí, beleza? Bom, próxima questão, então. FUVEST, eu acho que essa é antiga também, não achei o ano dela, não me lembro. Mas vamos lá. O Rio São Francisco, no Brasil, e o Rio Nilo, na África, apesar de suas diferenças de extensão, traçado e paisagens percorridas, oferecem algumas sugestivas analogias geográficas. Isso ocorre porque apresentam alternativa A, trechos terminais em forma de estuário situados em regiões intertropicais secas e nascentes em áreas equatoriais úmidas. Primeiro, a gente lembra o que é trecho terminal em forma de estuário, né? A gente lembra o que regiões intertropicais secas? Vejam como a FUVEST traz um monte de termos mais ou menos técnicos, bastante academicistas, e a gente tem que ficar lembrando o que esses termos, o que esses conceitos significam. FUVEST tem bastante disso, por isso que eu sempre bato na tecla de tentar trazer conceitos e fazer com que vocês entendam o conceito, da onde que ele vem e que ele faça sentido na cabeça de vocês, não seja só para decorar, sabe? Bom, alternativa B, trechos terminais fertilíssimos, muito férteis, em forma de grandes deltas. Olha lá, primeiro a gente falou em forma de estuários, agora a gente está falando em forma de deltas. Intensivamente cultivados, situados em oceanos abertos. Um monte de características aí, né? Alternativa C, médios e baixos cursos em zonas desérticas que se beneficiam com a regularidade de suas cheias, obtido graças aos grandes represamentos realizados nos altos cursos. Lembrar, o que é alto curso, médio curso, baixo curso, né? A gente sabe que o rio, ele nasce em lugares mais altos e a foz dele, o final do rio, se dá em lugares mais baixos. Por quê? Por causa da lei da gravidade. A água não sobe montanha, então a tendência é a água descer, assim como está descendo aqui agora no meu quintal, que a vizinha está jogando um fim. Bom, então a tendência é a água descer morro abaixo, certo? Então, quando a gente fala em alto curso do rio, a gente está falando da onde o rio é mais alto mesmo, da onde ele está mais alto. A gente aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente está na bacia do Alto Tietê, ou seja, a gente está na parte mais alta do rio Tietê, que vai desaguar lá na divisa de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, tá? Então, o alto curso é justamente essas partes mais altas, que é também onde se encontram os principais nascentes dos rios, nas partes mais altas. O médio curso vai ser, então, a parte mais média, e o baixo curso vai ser a parte lá de baixo, já perto da foz do rio, que pode ser em delta, que pode ser em estuário, né? E a gente já vai ver isso. O que mais que fala essa alternativa? Regularidade das cheias, né? A gente sabe que o Rio São Francisco, aqui no Brasil, ele está no Nordeste, no semiárido brasileiro, ele corta grande parte do nosso semiárido, e o Rio Nilo, ele corta nada mais, nada menos que o deserto do Saara. Então, dá para dizer que a gente tem cheias regulares em lugares com clima árido, em lugares que não chove a maior parte do ano, né? É uma coisa a gente se ligar também. D. Longos cursos permanentes em direção sul-norte, cortando zonas de climas quentes muito contrastantes, inclusive secos, alimentados por cabeceiras situadas em áreas úmidas. Bom, eles realmente, se a gente olhar o mapinha lá do Rio São Francisco e o mapinha do Rio Nilo, a gente vai ver que realmente eles nascem mais a sul e a foz deles terminam mais a norte. Então eles têm uma direção sul-norte, mas só isso, tudo bem, tem um monte de rio aí que é sul-norte, tem um monte de rio que é norte-sul, leste-oeste. Isso não é uma característica tão importante, mas a gente tem que ver outras coisas que essa alternativa está falando. Zonas de climas quentes, muito contrastantes, cabeceiras situadas em áreas úmidas. Bom, tem um potencial aí essa alternativa.
mas vamos tentar de eliminar o que mais tiver potencial. E a alternativa E, cursos típicos de planaltos com climas tropicais de estações alternadas, só atingindo cotas abaixo de 200 metros em trechos próximos à foz. A gente já sabe que é foz, que é quando o rio termina, seja no oceano, seja em outro rio. E o que ele quer dizer quando ele fala cotas abaixo de 200 metros? Nada mais, nada menos ele quer dizer, ele está falando de altitude de rio. Cotas é um termo que a gente usa, inclusive, para falar de carta topográfica. Lembram das cartas topográficas? Que mostram para a gente a altitude do relevo, a altitude, né, de determinada região, as curvas de nível. E aí a gente tem lá cotas, pontos mostrando qual que é a altitude ali daquele ponto. A gente chama isso de cotas também. Então ele está querendo dizer que ele só chega abaixo de 200 metros de altitude, perto, muito perto da sua foz, né? Trechos bem próximos à sua foz. Em geral, eles são rios de planalto, que são esses rios mais declivosos. A gente costuma falar, diferenciar, não sei se vocês se lembram disso, mas a gente costuma diferenciar rios de planalto e rios de planície. Lembram a diferença entre planalto e planície? Né? Planalto são aquelas áreas mais altas com relação ao seu entorno, e a planície é uma área plana e rebaixada, que geralmente ela foi rebaixada justamente pela ação de um rio ou pela ação do mar, certo? Então a gente chama de rios de planície esses rios que estão nessas áreas mais baixas e que geralmente eles são bem sinuosos, porque ele tem um espaço do caramba para ele fazer quantas curvas ele quiser. E o rio de Planalto, ele está nessa área mais alta, e essa área mais alta, eventualmente, ela vai abaixando. Então, esses rios, eles são menos volumosos, né? Ele não acumula tanta água quanto lá embaixo. A água toda vai chegando e se acumulando na planície. No Planalto, a água está correndo direto. E eles não costumam ser tão sinuosos quanto eles são na planície. Eles costumam ser mais retilíneos, ou seja, vai direto ao ponto, sabe? Ah, a gente tem uma descidinha aqui, então eu vou direto de um ponto para o outro, ao invés de ficar dançando numa área grande e plana que eu tenho espaço para fazer curvas. Beleza? Bom, e aí trouxe mais um slide para mostrar para vocês alguns desses termos que a questão traz. Primeiro, essa diferença aqui, ó, de foz. Dois tipos de foz, dois principais tipos de foz que a gente tem aí em rios: estuário e delta. Não sei, vocês se lembram disso? Estuário é quando a gente tem o rio desaguando diretamente no oceano, simples assim, chegou, acabou. E quando a gente tem um delta, quer dizer que antes desse rio chegar no oceano, ele se espraia. Ele está numa área bastante plana, então ele se espalha todinho. Ele abre um delta, né? O delta, a letra grega delta não é um triângulo, a gente tem delta em fórmula matemática também. Então o delta ele tem esse formato de triângulo, né? Ele se espalha todo como um grande triângulo, então a gente tem uma foz em delta. Primeira imagem aqui, Rio São Francisco. Ele deságua lá na divisa do Sergipe com o Alagoas e ele deságua na forma de estuário. Olha como ele deságua de uma vez no Oceano Atlântico. Rio Nilo, aqui correndo, atravessando o deserto do Saara, ele vem aqui de baixo e deságua aqui no Mar Mediterrâneo na forma de delta. Olha como ele se espalha. Tudo isso verde aqui é a planície do Rio Nilo. E por que ela é verde? Porque ela está muito em contraste aí com o deserto. É uma região extremamente árida, mas onde a gente tem presença de água, a gente tem fertilidade, a gente tem presença de vegetação. Então, a gente vê essa parte verde toda, é onde a água do Rio Nilo alcança. Então, ele chega no oceano em formato de delta, o que já ajuda a gente a eliminar aí duas alternativas, certo? Primeira que fala que as analogias geográficas dos rios, quer dizer que os dois têm trechos terminais em forma de estuário, a gente viu que um é estuário e o outro é delta, certo? E o outro fala que tem trechos terminais fertilíssimos em forma de grandes deltas. E a gente viu que os dois, cada um é uma coisa, um é estuário e o outro é delta. Então,
Só para falar aqui que os dois terminam da mesma forma, a gente já consegue eliminar essas duas alternativas, beleza? Porque os dois realmente estão em regiões intertropicais secas, de fato, eles têm nascentes em áreas úmidas, isso é verdade. O que mata aqui é essa questão do estuário ou do delta, que os dois são bem diferentes, certo? Trechos terminais fertilíssimos, no final ali do rio São Francisco também é razoavelmente fértil, né? Que mais? Deltas intensivamente cultivadas, ok. É, e outra, aqui ele fala que eles estão situados os trechos terminais estão situados em oceanos abertos. Mesmo que você não lembrasse qual é a diferença de um delta para um estuário, você poderia tentar se lembrar que o Rio São Francisco se deságua no Oceano Atlântico. E o Rio Nilo, ele deságua no mar Mediterrâneo. Não é um oceano aberto, é um mar. Tanto é que não se chama Oceano Mediterrâneo, se chama mar, né? Porque ele é razoavelmente fechado, ele tem uma abertura aqui para o Oceano Atlântico, mas o rio, por si, não deságua no oceano aberto. Então, são pequenas dicas aí que a gente vai encontrando na questão para a gente conseguir chegar à resposta certa, beleza? É, o que mais? Beleza. Então, eliminamos a A e a B. A C fala lá de médios e baixos cursos em zonas desérticas. Bom, o semiárido brasileiro é um deserto, né? Por mais que a gente trate ele como uma espécie de deserto brasileiro, ele ainda não é um deserto, ele não é árido, ele é semiárido. Então, ele não é uma região desértica, ele é uma região semiárida, simples assim. Então, só por aí daria também para a gente eliminar essa alternativa. Então, em zonas desérticas que se beneficiam com a regularidade das suas cheias, e aí eu chamei a atenção para isso também, as cheias são regulares, né? Percebam como são várias coisinhas que você desconfia, sabe? Quando você começa a desconfiar muito de que, poxa, tem alguma coisa soando mal nessa alternativa, você já pensa na possibilidade de eliminá-la, certo? É, bom, a alternativa E, a gente viu, nossa, minha cachorra tá roncando aqui. Cursos típicos de planaltos com climas tropicais de estação alternada. Bom, o curso completo aí do Nilo, eu acho que ele tá bem claro que ele não tem muita estação alternada. O deserto do Saara é meio que uma constante ali, apesar, claro, que tem outros trechos do rio lá nas nascentes dele, em que temos clima tropical alternado, é, mas a gente tem o Nilo cruzando grande parte do deserto do Saara, dá para desconfiar também dessa questão. E ele fala que ele só atinge cotas abaixo de 200 metros em trechos próximos à foz. Bom, também não necessariamente, né? O rio, eles correm como rio de planície por um longo tempo, certo? Então, eles estão em áreas realmente mais baixas do que nas áreas de planalto, que tem mais de 200 metros. Dica aí também seria para eliminar essa alternativa, você se lembrar o que caracteriza um planalto, certo? Ele é mais alto que o seu entorno, sim, mas a gente costuma chamar de planalto áreas que são um pouco mais altas do que 200 metros. Então, são várias questões que às vezes você não lembra de uma coisa, mas lembra de outra, e isso vai te ajudando a chegar a uma conclusão. A alternativa correta, então, é a alternativa D mesmo. Longos cursos permanentes, lembram? Perenes, eles não secam em nenhum momento do ano. O Rio São Francisco é um dos pouquíssimos rios do semiárido brasileiro que não seca, ele é perene. Então, permanentes na direção sul-norte, beleza? Mas isso é só uma coincidência. Cortando zonas de climas quentes muito contrastantes, né? Temos lá o tropical nas cabeceiras e esse árido ou semiárido no médio e baixo curso, inclusive secos, alimentados por cabeceiras situadas em áreas úmidas, que vão ser nas áreas mais de clima mais tropical do que árido ou semiárido. Beleza? Ficou alguma dúvida com relação a essa questão? Certo?
Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, que eu volto. Enquanto isso, eu vou continuando. Deixa eu ver, falar uma coisa. Ah, beleza. Bom, questão mais recente aí, FUVEST 2018. Essa questão, ela dá um nó na cabeça um pouco, porque a gente tem que ficar anotando para conseguir responder. Mas eu acho ela interessante também, porque ela demonstra um pouco esse caráter da FUVEST, de que você tem que lembrar um mínimo de algumas coisas para você conseguir responder uma questão. Mostra essa característica da FUVEST que as outras questões eram mais antigas, mas isso ainda é presente na FUVEST, né? Você tem que lembrar um mínimo de alguns assuntos. Por isso que eu sempre falo para vocês, vejam filmes e reparem nas paisagens dos locais, em filmes, séries, desenhos animados, porque a gente sempre aprende a se localizar mais ou menos no planeta, e se localizar é bastante importante para a FUVEST, beleza? Então vamos lá. O gráfico mostra as temperaturas médias mensais históricas de 5 cidades, todas localizadas em altitudes próximas do nível do mar. Ou seja, ele está falando aí de temperaturas de clima, mas ele já falou que a altitude não vai interferir. A altitude, lembram? Com relação ao nível do mar, quanto mais alto, mais frio. Então, dependendo de onde você está no planeta, por exemplo, a gente está em Quito, que é próximo à linha do Equador, que deveria ser muito quente, mas lá é razoavelmente frio, ou não é tão quente, porque está numa região alta. Então, a altitude interfere aí no clima, mas ele está falando que todas essas localidades têm uma altitude mais ou menos parecida. Então, não pensamos em altitude, a gente elimina a altitude, a gente vai pensar em latitude, em que posição do planeta aquele lugar está em relação norte e sul, em relação à linha do Equador, beleza? Bom, as cidades são Alexandria, Barcelona, Buenos Aires, Santos e São Luís. No gráfico, essas cidades são representadas respectivamente pelos símbolos. Aí a gente tem 5 linhas com símbolos diferentes, cada uma representando uma dessas cidades aí que ele falou, certo? O gráfico a gente tem aqui a variação de janeiro a dezembro, então ele está falando de temperatura ao longo do ano, e aqui desse lado a temperatura média ao longo desse ano, beleza? Bom, ele quer saber quais que são os símbolos que representam cada cidade respectivamente. E aí, a primeira cidade que ele traz é Alexandria, a segunda Barcelona. Então, Barcelona, Alexandria, qual símbolo representa cada uma dessas cidades? Beleza? Como é que a gente chega a essa conclusão? Bom, basicamente, isso é uma análise da curva de clima do climograma, lembram? Né, que mostra lá ao longo do ano como que a temperatura varia. E eu mostrando para vocês o climograma, eu falei para vocês que se a curva é mais alta no meio, quer dizer que é mais quente no meio do ano. Se é quente no meio do ano, é hemisfério norte ou é hemisfério sul? Se é quente no meio do ano, é hemisfério norte. O verão no hemisfério norte é no meio do ano. Enquanto o nosso verão é agora, fim do ano e começo do ano. Então, só aí pelo formato das curvas já dá pra gente saber se ele tá falando de um lugar que está no hemisfério norte ou se ele tá falando de um lugar que está no hemisfério sul, certo? Bom, como é que eu sei? Tá, é aí que eu falo que a conversa exige que a gente saiba o mínimo de alguma coisa. Você tem que, no mínimo, saber mais ou menos aonde estão cada uma dessas cidades que ele está falando, senão você não vai conseguir responder essa questão. Né? Por isso que eu falo para vocês, se localizar no planeta é bastante importante. Então, a gente tem aí duas curvas para cima, ou seja, a gente tem duas cidades no hemisfério norte. Quais dessas cidades são no hemisfério norte? Bom, São Luís e Santos a gente sabe que não, porque elas estão aqui no Brasil, e elas são, a gente sabe que o Brasil está predominantemente no hemisfério sul, beleza? Beleza. A Argentina. A Argentina, a gente sabe que está aqui pertinho, faz divisa com o Brasil, então é o hemisfério sul também. Beleza, aí.
Então, a gente já matou aí 3 do hemisfério sul. Sobra Alexandria e Barcelona, que por mais que você não soubesse que elas estão no hemisfério norte, ainda assim dava para chegar numa lógica partindo do que a gente conhece pelo menos de Brasil. Então, pelo menos do Brasil a gente precisa conhecer, beleza? Então, a gente tem aí 2 curvas para cima, que é o losango e o triângulo. Elas vão representar Alexandria e Barcelona, certo? Dá para a gente responder essa questão mais ou menos pela lógica de eu não sei em que latitude que está Barcelona, em que latitude que está Alexandria. Não sei. Mas eu sei que os 2 primeiros símbolos ali das alternativas tem que ser um losango e um triângulo, certo? Já daria aqui para eu eliminar, então, a alternativa A que traz um quadrado, concorda? A alternativa E também traz um quadrado. A alternativa C traz uma bolinha, né? Certo? Bom, já eliminamos 3, sobra B e a D. Isso só pensando nisso, nessa questão de qual que está no hemisfério norte e qual que está no hemisfério sul, tá bom? Sem nem entrar no detalhe de aonde que realmente estão essas localidades aí no planeta. Sobrou a alternativa B e a alternativa D. Eu sei que então os 2 primeiros quadradinhos, os 2 primeiros símbolos tem que ser um losango e um triângulo. E a alternativa D traz uma bolinha. Então, sobrou só a alternativa B. Percebem? É uma questão que parecia bastante complicada, do tipo, eu vou ter que tentar adivinhar aonde que está cada cidade no planeta, mas só com uma informação que a gente se lembrou dessa diferença de ser verão ou inverno no hemisfério norte e no hemisfério sul, a gente já conseguiria responder a questão. A alternativa certa é a alternativa B mesmo, né? Sem saber muita coisa, dá para responder. Ou seja, a FUVEST é conteudista? É. Mas há um caminho pelo senso lógico que a gente consegue chegar na resposta das questões sem ter que se lembrar de absolutamente tudo onde está cada coisa no planeta. Beleza? E aí, né, só para ficar mais explicado, né? De fato, a gente tem Alexandria no Egito está mais ao sul do que Barcelona, na Espanha. Barcelona, então, a gente vai ter um clima temperado um pouco mais, com um inverno um pouco mais frio do que a gente tem o inverno em Alexandria. Então, a gente tem Barcelona com temperaturas mais baixas, vai ser, então, o triângulo, né? E não o losango. O losango vai ser Alexandria, o triângulo, Barcelona. A gente tem para Buenos Aires, que está bem mais ao sul de todas do que Santos e do que São Luís. A gente vai ter, então, temperaturas mais baixas no inverno, porque ela está mais ao sul. Então, a gente vai ter aqui como bolinha, temperaturas chegando próximo aos 10 graus no inverno, certo? São Paulo, a gente vai ter também o inverno frio em comparação com São Luís, que a gente tá mais perto ali da linha do Equador, né? No Nordeste, a gente vai ter calor o ano inteiro, temperatura aí por volta dos 25, acima dos 25 graus o ano inteiro. Beleza? Só para explicar um pouco mais. Mas vocês percebem como, às vezes, a gente se lembrando de uma informação, a gente consegue chegar nas demais a partir de uma lógica? Era isso que eu queria demonstrar para vocês com essa questão aí da FUVEST, beleza? Agora, eu vou pular essa daqui, porque ela demonstra um outro tipo de pensamento, e vou pular para essa questão aqui da Unicamp, porque eu acho que é importante a gente falar de Unicamp também, e daqui a pouco acaba a nossa aula, na verdade, praticamente acabou, mas vamos lá. Bom, Unicamp 2014. O clima urbano decorrente do contraste entre o espaço urbano e o campo circundante, evidenciando o caráter fundamental da cidade como espaço localizado de contínua, cumulativa e acentuada derivação antrópica do ambiente. Né? Esse é um trecho lá do Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, um grande geógrafo aí, que fala de clima. Bom, sobre clima urbano é correto afirmar que, aí ele traz um monte de afirmações sobre clima urbano. E aí é a mesma lógica. Eu acho que isso que eu estou falando para vocês da FUVEST, a gente achar um caminho do lógico para a gente conseguir responder a questão, na Unicamp dá para fazer isso com mais facilidade. Às vezes a gente não lembra o que é clima urbano.
mas alguma coisa na alternativa vai fazer sentido ou vai falar isso não faz o menor sentido, então isso aqui deve estar errado. Beleza? Vamos lá. A alternativa A. O clima urbano resulta da interação da paisagem natural com o espaço construído pela ação humana. Beleza. Clima urbano, né? Cidade, meio urbano, resulta da interação da paisagem natural com o espaço construído pela ação humana. A paisagem natural não é substituída pelo ambiente construído. Opa, peraí, a característica do urbano não é justamente a substituição de tudo que era natural, de todo o ambiente natural por um ambiente antrópico construído, né? Então, nem precisa terminar de ler essa alternativa para entender que, poxa, ela está falando uma grande besteira aí. A paisagem natural não é substituída pelo meio ambiente construído? Claro que ela é. Essa é a questão. É porque ela foi substituída que a gente tem tantos problemas urbanos. Certo? Bom, B. Ele resulta da interdependência entre as condições naturais e as ações humanas. Interdependência. As ações naturais e as ações humanas agindo ali uma com a outra. Tá. A paisagem natural interage com o meio ambiente construído sem grandes alterações. A gente acabou de falar ali que existe sim uma alteração, que existe uma modificação, né? Então, a paisagem natural interage com o meio ambiente construído sem grandes alterações, né? Que é justamente essas alterações que são os problemas urbanos, né? Então, também, a gente pensa, poxa, isso não faz sentido o que ele está falando. Então, a gente já consegue eliminar essa alternativa também. Bom, e aí, né, só terminando, ele fala que nas grandes cidades as temperaturas declinam da periferia em direção ao centro. As temperaturas, então, diminuem no sentido do centro. Quanto mais no centro, mais frio do que na periferia. Também algo a se desconfiar. E aí eu já dei a resposta certa. Foi mal. Mas, enfim. Alternativa C. Ele resulta da permanência da paisagem natural pela interferência da ação humana. Permanência da paisagem natural. Né? A paisagem natural é substituída pelas atividades agrícolas. Na cidade, atividades agrícolas, né? Nas grandes cidades, as temperaturas são mais elevadas nas áreas circundantes que nas áreas centrais. Mais uma besteira que ele está falando na alternativa anterior. Né? Ou seja, às vezes a gente fica pensa, um monte de informação que as alternativas estão trazendo. E a gente tem que ler todas elas. E aí, às vezes, a gente fica tão preocupado de tentar entender o que ela está falando, que a gente não percebe que aquilo que elas estão falando não faz o menor sentido. Então, é sempre bom se lembrar disso também. O que essa questão está falando? Faz sentido ou é só um texto bonito? Certo? Né? Às vezes tem textos muito bonitos, muito bem escritos, que, na verdade, quando você lê e interpreta, ele não está falando nada com nada. E a alternativa D, que é a alternativa correta, ele resulta da alteração da paisagem natural pela interferência da ação humana. Certo, é justamente essa questão. Né? O ser humano interferindo na paisagem natural. A paisagem natural é substituída pelo meio ambiente construído. É isso, é o que a gente falou. E lá na alternativa que não substitui. Substitui sim. Esse é o problema. Bom, nas grandes cidades, as temperaturas das áreas centrais são mais elevadas que nos campos circundantes. E isso, de fato, como a gente consegue ver nesse gráfico aqui, lá na nossa aula de climatologia, que a gente vê que quanto mais urbanizado, quanto mais adensada as construções, maior é a quantidade de calor acumulado ali, com relação a que a gente tem áreas verdes, que a gente vai ter mais reflexão do calor. Lembram? Na cidade a gente tem concreto, asfalto, vidro, metal, tudo isso absorvendo o calor e acumulando aquele calor ali. Onde a gente não tem essas superfícies, a gente tem o calor se dispersando um pouco mais. Deixa eu ver, essa questão bem do tipo que fica no final do texto. Exatamente. É para quando a gente está cansado de ler, a gente já não quer mais ler nada daquela questão e parece que tudo que ele está falando faz sentido, mas é só respirar e a gente vê que o texto está estranho. É isso. Não é bom fazer. Eu gosto também de fazer prova fora de ordem. Geralmente eu vou para as coisas mais legais, mais com texto, depois vou invertendo também. Bom, beleza. Vamos ver se dá tempo para a gente falar mais uma.
Se vocês precisarem sair, de boa, tá bom? Mas eu vou só fazer mais uma, deixa eu ver. Tem essa da Unicamp, eu vou pular para essa daqui, porque eu acho que essa é uma outra questão que parece muito difícil, mas quando a gente pensa um pouco mais no que ele está querendo dizer com aquilo, a gente vê que ela não é tão difícil assim. Vamos lá. De 2019, ano passado, bom, a exploração das diferentes formas de relevo é resultado da interação entre diferentes agentes exógenos na paisagem, tal como ocorre nas falésias. A partir do exposto e da ilustração abaixo, indica a alternativa que descreve os processos de recuo da falésia. Já começa o texto, né, quebrando o pau, com um monte de termo aí difícil. Por que é falésia? Né? Eu estava até conversando ontem o meu companheiro falou assim, quando eu coloquei essa questão no slide ontem à noite, eu falei assim, por que perguntar de falésia? A gente não tem tempo de estudar falésia, né? No ano, de tanta coisa que a gente tem para ver em geografia, os falésias é a última coisa que a gente tem que estudar. O que são falésias? Falésias são esses paredões na beira da praia. Inclusive, teve um acidente com falésia há alguns dias atrás, uma família que estava de férias numa praia do Rio Grande do Norte, não me lembro agora qual, uma bem turística, e desabou a falésia em cima deles. Eles estavam encostados ali no paredão e o paredão desabou. A falésia é justamente, né, bem trágico, claro, mas é só para lembrar vocês que vocês devem ter visto alguma coisa sobre isso. A falésia é esse paredão que se forma ali na praia, e ele se forma justamente pela ação do mar ali na praia. A gente tinha antes um morro, e a ação da água foi cavando aquilo até ficar aquele paredão ali, perto da praia. Beleza? Isso são as falésias, que são esculturadas de fato por agentes exógenos, que são aqueles agentes externos, né, da formação do relevo, lembram? Os endógenos são aqueles que estruturam o relevo, né, vulcões, montanhas, as forças tectônicas, e os externos que estão principalmente relacionados ao clima, que vai erodindo, esculpindo e esculturando as paisagens todas que a gente tem. Então, as falésias, de fato, são formadas aí por esses agentes exógenos. É o clima, o tempo, a ação da água batendo ali que vai dar aquele formato que elas têm ali. E aí, ele quer saber, a partir do exposto, né, nesse textinho, e da ilustração, que é essa ilustração aí do lado, indica a alternativa que descreve os processos de recuo de falésia. Recuo de falésia. A falésia está recuando. E, de fato, é isso mesmo. A gente tinha lá um paredão de frente para o mar, e com o tempo ele foi ficando cada vez mais afastado do mar, dando espaço para uma praia ali, então ela vai recuando com relação ao mar. Esse é o termo técnico que a gente usa mesmo. E aí, pensa, puta, como é que eu vou responder essa questão se eu não sei nem o que é falésia direito, né? Mas beleza, vamos lá. Alternativa A. A evolução das falésias resulta de processos geomorfológicos marinhos responsáveis pela erosão da base das escarpas e pelo transporte do material. Gente, parece que ele está falando grego, não parece? Né? As escarpas geomorfológicos marinhos, base, não sei o quê. Bom, vamos olhar para a imagem. A imagem está falando lá que o a gente tem essa setinha A, deslizamento, coisa deslizando de lá de cima aqui para baixo, deslizando mesmo. O B seria a queda, coisa caindo de lá de cima aqui para baixo. O C seria fluxo de lama, lama também escorrendo aqui para baixo. O D é a água subterrânea que vem ali por baixo e começa a escorrer aqui no paredão. E o E, que é o mais importante, o sentido das ondas, a deriva litorânea, a água atingindo aquilo tudo ali. Então, vamos lá para volta para a alternativa A. A evolução das falésias resulta de processos geomorfológicos, ok, a geomorfologia agindo ali, marinhos, o mar agindo ali, responsáveis pela erosão da base das escarpas e pelo transporte do material. Faz sentido, né? A gente tem aí o mar levando isso aqui embora, erodindo essa área aqui. Bom, vamos ficar com essa alternativa por enquanto. Alternativa B. A erosão marinha não interfere na evolução das escarpas das falésias.
Poxa, mas ele não está falando aqui que é justamente a ação do mar aqui, ó, agindo, também tem a ver com a esculturação? A imagem está falando isso, né? Que a ação marinha aqui, a deriva litorânea, ela interfere na formação. Então, né, a gente pode eliminar B porque ela está falando que não interfere na evolução das escarpas, certo? Então, vamos eliminar a B. C. As falésias são escarpas esculpidas em rochas metamórficas, alteradas intempericamente por agentes exógenos pluviais e marinhos em áreas tropicais. Beleza. Lembram o que é escarpa? Aquela parte mais alta, assim, né? Quando você pensa que a pessoa deve ser muito amargurada. Exatamente, a pessoa deve ser muito amargurada. Justamente. Mas a gente consegue driblar essas pessoas também, porque a gente também é inteligente, certo? Então vamos lá. A alternativa C. Fala que as falésias são escarpas. Você lembra o que são escarpas? São aquelas partes mais íngremes, né? Do relevo. A gente tem uma montanha. Quando a gente tem uma montanha que um lado não é tão íngreme e o outro é bem íngreme, né? Quase um paredão, a gente chama essa parte mais íngreme de escarpa, certo? Inclusive, a Serra do Mar, que a gente pega para descer para a praia, o sentido dela subindo da praia, a gente sobe a escarpa. Por isso que a escada tem tanta curva, a gente sobe tanto, tanto, e dá até aquele entupimento no ouvido, sabe? Quando a gente está na estrada. Então, é porque ela é bem íngreme e bem alta. Beleza? Então, dá. São escarpas esculpidas em rochas metamórficas. São, né? A gente tem ali na área do litoral bastante areia, certo? Areia de praia. E a gente sabe que areia é sedimento. Então, a gente tem uma tendência também da gente ter um predomínio, de certa forma, de rochas sedimentares na praia. E as escarpas, a gente sabe também que rochas metamórficas, elas são mais resistentes. Então, elas vão ser menos suscetíveis a serem cavadas ali para virar uma escarpa. Pode ter em rocha metamórfica? Pode, mas eu desconfio um pouco dessa informação. Bom, alteradas intempericamente por agentes exógenos pluviais. Epa, pluviais. Pluvial é chuva. Aqui não está falando nada de chuva. Aqui ele não está falando nada de chuva, certo? Então, já desconfiamos aí que aonde que a chuva tem a ver? Tem a ver? Pode ser até que tenha, mas não é isso que a imagem está dizendo. Né? Se a gente considerar a imagem, como ele está falando, a partir do exposto da ilustração, não tem nada a ver com chuva, então vamos eliminar essa alternativa também. Me digam se vocês vão concordar. E a alternativa D, as falésias são formas de relevo tipicamente costeiras, ok? Costa, né? Costa marítima e litoral, regiões costeiras, praia, falésia, tem tudo a ver. Então, são formas típicas de regiões costeiras, esse negócio está abrindo aqui, e sua evolução se dá a partir da interação de processos geomorfológicos marinhos e continentais. Bom, de fato, ela está falando aí que tem um processo marinho, né? Aí o oceano aí, explícito pela letra E, e a gente tem processos continentais, que todos esses outros, o deslizamento, a queda, a água subterrânea, tudo isso são processos que acontecem no continente. Então, a alternativa D, ok. A gente eliminou lá a B, porque ela falava do quê? Por que a gente eliminou a B mesmo? A variação do nível da água subterrânea. Que a ação marinha não interfere na evolução, a gente eliminou. A gente eliminou a C porque ela está falando de pluviais, especificamente de pluviais. Ela não está falando pluviais entre outros, ela está falando especificamente de pluviais. Então, também a gente eliminou. Sobrou a A e a D. Qual das duas está correta? Bom, vamos voltar lá para a alternativa A. A evolução das falésias resulta de processos geomorfológicos responsáveis pela erosão da base das escarpas e pelo transporte do material. De fato, a gente tem aí processos marinhos erodindo a base, que está ali embaixo, faz todo sentido isso, certo? Mas é o processo marinho somente que é responsável pelo transporte do material? A gente também tem ali, ó, deslizamento, queda, fluxo de lama,
água subterrânea saindo ali daquela encosta. Então, não é exclusivamente os processos marinhos que são responsáveis pelo transporte do material, certo? E não é só de processos marinhos que vive uma falésia. A gente também tem processos continentais, como a gente está vendo todos esses outros aí. Então, né, dá para chegar à conclusão de que a gente consegue eliminar a alternativa A. E fica, portanto, a alternativa D, que tudo nela faz sentido. Faz sentido que ela não fala exclusivamente de só marinho ou só continental, ela fala que são formas costeiras, sim, né? Tudo nela faz sentido, então é a nossa alternativa correta, a alternativa D. Vocês veem como mesmo uma questão tão sacana como essa, a gente ainda consegue dar um nó e chegar na conclusão correta. É claro que na hora do vestibular a gente não tem tempo de ficar pensando tudo isso, né? Mas, ainda assim, você lembrando de alguns termos e você pensando no que faz sentido e coisas que, tipo assim, não faz sentido, ou então coisas que você está sendo muito enfático num ponto e não é só esse ponto. Tipo assim, o que você está falando é verdade, mas não é verdade absoluta, entende? O que você está falando é verdade, sim, mas tem outra coisa também, que é o caso aí de algumas dessas alternativas. Ah, que bom que agora são sem vergonha. É isso, gente. Unicamp, USP, elas são universidades elitistas. E eu fico bem pé da vida com isso, porque isso não é coisa que a gente estuda na escola. A gente não aprende no ensino médio qual é o processo de formação de falésias. Isso é coisa que eu aprendi na faculdade. E aí os caras vêm e estudaram, sei lá, o cara fez faculdade, mestrado e doutorado e agora ele pode criar questões para o vestibular. E parece que ele esquece que o que ele aprendeu na faculdade não é o que ele aprendeu no ensino médio, entende? O que eu quero dizer com isso? Quando vocês pegam uma questão difícil dessas e vocês tropeçam nela e erram, não se culpem. A culpa não é de vocês. Não é porque vocês não aprenderam o suficiente. É porque muitas vezes as questões exigem mais do que o que a gente conseguiu absorver ao longo de um ano de cursinho, ao longo de 3 anos de ensino médio, entendem? É claro que vocês são capazes, vocês são totalmente capazes. Tentei demonstrar que há forma da gente contornar e tentar chegar a uma conclusão por raciocínio lógico, mas se porque não sobrou tempo para analisar direito a questão, se porque vocês estavam preocupados em responder questões de outras disciplinas, vocês tropeçarem nessas questões, em hipótese alguma, vocês devem se sentir mal por causa disso, tá bom? Em hipótese alguma, vocês devem achar que vocês falharam. A falha não é de vocês, tudo bem? E aí, passei pra caramba do tempo da aula. Eu vou colocar os slides lá no Classroom também, para vocês verem as outras questões também, se quiserem tentar responder as outras questões, beleza? Ficarei à disposição fim do ano inteiro para tirar dúvidas, para plantão, para bater papo, para desabafar, para vocês desabafarem com as ansiedades, o que vocês quiserem, tá bom? E eu espero que vocês tenham um excelente fim de ano, boas festas, até no Natal, acho que eu tô presa em casa por causa da pandemia, é até bom que eu me distraio. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham um excelente fim de ano, bons estudos se vocês forem continuar estudando aí nas próximas semanas. Excelentes provas aí no começo do ano. E a gente se reencontra para estudar para a segunda fase, beleza? Então, bom fim de ano, bom Natal, boas festas, beijos e estou à disposição. Até!